O cavalo de 7 cores. A chácara de seu Isidro ficava ao pé da montanha. Era uma chácara limpa, grande e próspera. Suas verduras eram as melhores da região, e os agricultores dos arredores visitavam-no com frequência, para que ele lhes revelasse seus segredos. Uma noite, seu Isidro e seus 3 filhos escutaram um tropel de cavalos fazendo uma estripulia danada entre as hortaliças. Acenderam então as lanternas, penduraram as espingardas no ombro e saíram para ver o que estava acontecendo. Levaram um tremendo susto quando viram que os cavalos eram de todas as cores. Apontaram para disparar neles, mas como eram cavalos encantados, as balas viravam fumaça no ar. Ouvindo os disparos, os animais abandonaram a horta, depois de terem danificado muitas verduras, e fugiram sem deixar rastro, como se, em vez de caminhar, voassem. Quando amanheceu, seu Isidro e os filhos foram olhar as verduras e ficaram muito tristes ao verem a horta destruída. Semearam novamente, e seu Isidro ordenou ao filho mais velho, chamado João, que cuidasse das sementeiras durante a noite. João obedeceu, mas à noite um sono profundo apoderou-se dele, e ele adormeceu. Na manhã seguinte, as hortaliças estavam novamente imprestáveis. Quando seu Isidro tomou conhecimento do fato, passou um tremendo pito no filho. "Você é um inútil mesmo, não serve para nada." "Não foi culpa minha, pai. Comecei a sentir um aroma suave de flores noturnas e fui vencido por um sono estranho", respondeu ele. "Agora é você que vai ficar de guarda", ordenou o pai ao filho do meio, de nome Carlos. "Está bem, pai", respondeu-lhe este. Mas como acontecera na noite anterior, espalhou-se por toda a chácara um aroma semelhante ao da dama da noite, e Carlos adormeceu. Chegaram aos cavalos e mais uma vez deixaram as verduras em frangalhos. A fúria de seu Isidro, ao ver suas plantas arrancadas, foi incontida. Ralhou com Carlos. "Você também é um inútil preguiçoso", disse-lhe. "Eu não tive culpa, pai. Enquanto eu vigiava, chegou até mim um aroma doce e delicado. Então um sono profundo foi tomando conta de mim, e não pude ver mais nada." "Agora é você quem vai ficar vigiando", disse a José, o mais novo dos 3 filhos. "Está bem, meu pai", respondeu este. José era muito esperto e imaginou um plano para não dormir, surpreender os cavalos e, se possível, capturar algum. Pendurou uma rede entre 2 laranjeiras, encheu-a de folhas de cansanção e se deitou. Quando aquele suave e penetrante aroma chegou, ele começou a bocejar, mas a coceira que lhe provocava o contato com as folhas do cansanção era tão forte que ele pôde vencer o sono. Estava se coçando quando o tropel de cavalos de todas as cores entrou na horta. José ficou admirado ao ver como eram lindos. Muito esperto, pegou uma corda e num piscar de olhos laçou o mais bonito de todos. Era como se o arco-íris tivesse se retratado nele. O cavalinho relinchava e fazia muita força para se soltar, porém não conseguia, pois José colocara no laço uma pequena cruz de madeira, que o foi acalmando, até deixá-lo manso como um cordeirinho. Os outros cavalos, ao verem que seu rei havia sido preso, fugiram apavorados. Quando o cavalinho de 7 cores viu-se impossibilitado de fugir, propôs a José um trato. "Solte-me, e eu lhe darei o que você quiser." "Não posso, você é um moleque e deve prestar contas de suas travessuras a meu pai." "Solte-me e eu farei com que as verduras fiquem ainda mais bonitas do que antes. Além disso, socorrerei você sempre que se encontrar em perigo." "Para eu acreditar nisso, primeiro você terá de pôr as verduras em ordem." "Está bem, observe e escute. Pedras brancas, pedras lisas, os olhos do alcaravão, aqui se levantarão as melhores hortaliças." No mesmo instante, cresceram ali as mais belas verduras, perante o espanto de José, que finalmente se atreveu a dizer: "Vejo que você realmente possui poderes mágicos. Vou soltá-lo, porque um cavalo tão lindo assim não deve ficar preso. Mas prometa-me que nunca mais virá estragar as hortaliças do meu pai." "Prometo sim." José soltou o cavalinho, que sumiu tal qual uma bexiga colorida que o vento leva. Às 5 horas da manhã, seu Isidro e os 2 filhos foram ver as verduras e assombraram-se por encontrá-las mais bonitas do que antes. "Como vocês veem", disse seu Isidro aos 2 filhos, "meu filho mais novo é um valente", e foi correndo abraçá-lo. Os 2 irmãos maiores ficaram morrendo de inveja e decidiram abandonar a casa do pai, partindo por um caminho desconhecido. Seu Isidro adoeceu de tristeza, e José teve que sair para procurá-los.
Ao perceberem sua chegada, seus irmãos o pegaram pelas mãos e pelos pés e o jogaram num poço profundo. Com toda certeza, José teria morrido, mas ele se lembrou do que dissera o cavalinho de 7 cores e o chamou. No mesmo instante, o cavalinho chegou e o salvou. Então, José correu novamente para alcançar os irmãos. Estes, ao vê-lo, olharam-se incrédulos, pois não entendiam como ele tinha saído do poço. Meus irmãos, nosso pai está doente pela ausência de vocês, disse-lhes. O que importa? Responderam eles. Ele já tem o seu filhinho para servi-lo em tudo. E foram embora pela montanha, enquanto José, seguindo seus passos, suplicava-lhes que voltassem. Logo que passaram a nascente, leram um decreto real cravado no tronco de uma árvore, que dizia: aquele que ganhar amanhã o anel de ouro nas cavalhadas, casar-se-á com a princesa. É preciso dizer logo que o buraquinho daquele anel era como a cabeça de um alfinete, e que grandes cavaleiros haviam tentado ganhá-lo sem sucesso. Os irmãos invejosos decidiram tirar a prova. Fizeram de José seu criado e o puseram para dar banho nos cavalos e enfeitá-los. No dia seguinte, João e Carlos montaram seus cavalos e ordenaram a José: quando voltarmos, queremos de almoço bife com batatas fritas bem douradinhas. Mas será que eu poderia espiar o torneio? Não! Responderam-lhe, e às gargalhadas partiram. José estava tão triste que não tinha ânimo para nada. Nisso lembrou-se de seu amigo, o cavalinho de 7 cores, e o chamou. No mesmo instante, ele apareceu. Em que posso servi-lo? Perguntou-lhe. Quero participar com você das cavalhadas e ganhar o anel de ouro para casar-me com a princesa, respondeu José. Com muito prazer, disse-lhe o cavalinho, e saíram rumo ao palácio. Todos os cavaleiros inscritos no torneio já haviam passado e ninguém havia ganho ainda o anel da princesa. Nisso, o mestre-sala disse: que passe o último. E ao verem passar o cavalinho de 7 cores, com cascos de prata, sela de veludo e montado por um cavaleiro vestido de ouro e sedas, que levou consigo o anel, deixando no ar um aroma delicioso, todos emudeceram. Eis o meu genro! Gritou o rei do camarote real. A princesa corou. Minutos depois, José apresentou-se no palácio com o anel, e no dia seguinte realizou-se a cerimônia do casamento na Capela Mor. José mandou chamar seus 2 irmãos, perdoou-os e suplicou-lhes que fossem buscar o pai para morar junto com eles no palácio real. E o cavalinho de 7 cores desapareceu como por encanto.